No pensamento chinês, todo movimento energético é comandado por um dos 5 elementos da natureza: madeira, fogo, terra, água e metal, os quais estão relacionados a todo o fenômeno que acontece no universo, todo mesmo, inclusive o funcionamento do nosso organismo. Seguindo esse raciocínio, as doenças são causadas por desarranjos energéticos. Reorganizar essa energia é o objetivo das terapias alternativas. Dentre as técnicas da medicina alternativa, a mais conhecida é a acupuntura, prática que consiste em estimular diferentes partes do corpo, chamados de pontos de acupuntura, para tratar os mais diversos males do organismo. Porque se você entender que a medicina chinesa, e dentro dela a acupuntura, ela consegue trabalhar todo o seu sistema, teoricamente ela pode tratar tudo. O resultado desse tratamento vai depender do momento que você está na história natural daquela doença. Né? Se você pega um quadro muito avançado, você vai provocar um benefício, não tão grande. Quando você tem um acometimento, uma patologia, tem os níveis de acometimento na pessoa, que vai desde uma sintomatologia até um nível estrutural. O que seria um nível estrutural? O paciente tem uma osteoartrose no joelho. Já tem uma artrose no joelho. Você, com a acupuntura, você não vai reverter a artrose dele. Tá? Mas você vai minimizar e diminuir as dores do joelho dele. Então, não vai tirar a artrose dali. Ao passo que se tem um paciente, né, que está com um quadro depressivo, alguma coisa, por um desequilíbrio, né, desses órgãos vitais, né, do fígado, rim, né, baço pâncreas, pulmão, né, e coração, você vai reequilibrar, reordenar esse paciente, e parece que uma dor no peito, né, característica sintomática, né, passe a não existir mais, porque basicamente vem de um sentimento. Avessa a remédios, a engenheira Lucy foi pega por uma dor no pé esquerdo que não melhorava. A saída foi procurar o consultório do Dr. Henrique. Eu fui no médico, ele me deu anti-inflamatório e eu não gosto de tomar medicação nenhuma. E daí depois fui no outro, ele deu uma medicação local, fez uma punção, colocou o remédio lá direto no meu pé. E não dava dando bom resultado, estava doendo ainda. Aí a gente é bastante assim, nós temos amizade com o Dr. Medina, né? E meu marido comentou com ele que eu estava com esse problema. Daí ele falou: vem aqui que eu vou examinar então a Lucy para ver o que a gente faz. E daí eu vim, ele fez a acupuntura e foi muito bom. A mesma sensação de alívio costumam sentir a dona Rita e o seu Carlos quando saem do consultório do Dr. Rogério. O resultado foi imediato. A primeira vez que ele... Até estranhei, porque começou a furar minha cabeça, eu falei, pô, o negócio é no pé. Aí, quando eu fui levantar para abrir a porta, eu senti que o pé estava funcionando. Eu falei, tá bom. Estava muito sentindo dor na coluna, e dor nas costas, e dor nas pernas, e a minha perna estava cravando. E agora, como é que tá? Agora está melhorando. Melhorando. E vista que estava, nossa, tá ótimo. No Brasil, desde os anos de 1970, a acupuntura deixou de ser considerada uma técnica alternativa de tratamento e passou a compor o rol das terapias complementares. Os movimentos suaves e sincronizados que muito se assemelham aos do balé fazem parte do Lian Kun, outra técnica vinda do Oriente e que também integra a lista das terapias complementares. O Lian Kun foi desenvolvido na China na década de 1970. Sua prática é baseada em 2 sequências de 18 exercícios cada, que trabalham desde a coluna cervical até os dedos do pé. O objetivo é prevenir e tratar dores no corpo, bem como restaurar a sua movimentação natural. O Lian Kun, ele é a definição de Lian Kun é treinar, Lian é treinar e exercitar. E o Gong é
trabalho persistente e prolongado. Então, com essa prática sempre do Lian Kun, você previne as doenças e trata as crônicas, quem tem dores crônicas. Todos os exercícios são feitos na postura em pé, acompanhados por uma música especialmente desenvolvida para a prática, sem a necessidade de roupas especiais e utilizando uma respiração natural. A característica básica dos exercícios é a fusão de movimentos de alongamento-contração, controlados pelo próprio praticante dentro de seus próprios limites. Agindo de forma suave sobre o sistema circulatório e articular, o Lian Kun mobiliza o tônus muscular, suaviza o enrijecimento e estimula a lubrificação das articulações. Percebi, tinha duas pacientes, especialmente, que elas chegaram aqui totalmente travadas, que é a dona Diomara e a outra não está, que a dona Darcy, ela não veio hoje, mas foram pessoas que chegaram aqui totalmente travadas e agora, assim, elas têm uma flexibilidade que ela consegue encostar a mão no chão. E para a idade dela, você olha assim, você não acredita, mas elas conseguiram. Aí eu sentia muita dor, estava muito desanimada, para mim eu achava que já não tinha mais mundo, né? Como não tinha mesmo, eu estava aqui chorando de dor, com as meninas aqui do posto tudo sabe disso, tudo viu, né? Então comecei a entrar aqui para fazer o Lian Kun e continuei. E aquelas dores que eu tinha, olha, melhorou da água pelo vinho, né? Eu ainda sinto um pouco de dor, mas em vista do que eu tinha as dores, era dor no ombro, era dor nos braços, era para todo quanto é lado eu tinha dor, né? No corpo. Então, assim, para mim foi muito bom eu estar aqui. Então, por isso que eu estou aqui, continuo a continuar sempre aqui. Mas não foi só no Oriente que os ocidentais foram buscar alternativas à medicina alopática. A procura por práticas terapêuticas diferenciadas pode ter começado no final do século XVIII com o alemão Samuel Hahnemann, que começou a estudar os princípios da homeopatia. E esse médico, no seu início de carreira, ele usava a medicina contemporânea normal, que é chamada de alopatia, mas ele não acreditava na época naquela medicina. Então ele passou a utilizar a homeopatia, que é baseada numa cura com princípios ativos muito diluídos, né? E isso provocaria uma cura rápida, sem provocar efeitos adversos no paciente. A homeopatia se baseia na administração de uma pequena quantidade de substâncias no organismo, de modo que elas produzam no paciente os mesmos sintomas das doenças. Dessa maneira, o organismo seria estimulado a criar defesas contra o agente que provoca a doença. Os princípios são 4. O primeiro é a lei do semelhante cura semelhante. O segundo na realidade, você usa doses mínimas e dinamizadas. E também você faz o experimento no ser humano são. E geralmente o último princípio dela, ou o quarto, seria o medicamento único, administrado à pessoa para curar vários sintomas da doença. Na farmacologia tradicional, que nós chamamos de alopatia, os medicamentos se utilizam de grandes quantidades do princípio ativo. Na homeopatia não, esse princípio ativo ele está muito diluído, então ele faz com que o organismo crie uma resposta contra o agente que provoca a doença. Normalmente, quando você administra a medicação, você tem uma resposta já imediata praticamente no organismo da pessoa. A alopatia é o contrário, você administra uma medicação que vai contra aqueles sintomas que a pessoa tem. A homeopatia não, você trabalha pelo semelhante. Então você vai administrar um medicamento que tem os mesmos, que vai causar no indivíduo os mesmos sintomas da doença que ele tem. Então por isso que energeticamente você está sendo estimulado e o organismo reage. Desde 2006, muitas das terapias da medicina alternativa compõem o rol das práticas terapêuticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Desde então, a procura por elas não para de crescer. Veja só.